texto de hoje se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim o texto: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O nosso tema de hoje é sobre a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia em específico, este livro chamado Bíblia, ela é a carta magna de todos os cristãos. No país nós temos uma carta magna, que é a nossa Constituição. A nossa Constituição, que é que nos dá os direcionamentos das leis que são regidas pelo país, no nosso caso, da Constituição de 1988, né? O que nós estamos vendo atualmente, nós estamos precisando de uma reforma na Constituição para não acontecer esses absurdos que estão acontecendo no nosso país. Mas a Constituição, ela é a carta magna da nossa nação. E para nós que professamos a fé em Jesus Cristo, a Bíblia, ela é a nossa carta magna. Ela é para nós a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi um livro escrito, sim, por homens, né? Durante um período de 1.600 anos, desde o Pentateuco, escrito por Moisés. Moisés é o primeiro autor dos 40 que escreveram a Bíblia. Então Moisés escreveu o Pentateuco, até João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. São 40 autores. 40 autores em um período de 1.600 anos. E é interessante que Pedro aqui está falando que as profecias, a palavra de Deus, elas não vieram da vontade do homem, mas sim homens escolhidos por Deus, homens santos, profetizaram para nos deixar a santa palavra. Por isso que Pedro está falando que homens santos da parte de Deus profetizaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus na terra, para que nós possamos ter um melhor direcionamento, para que nós possamos chegar a ter esta comunhão com o nosso Pai, com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. David, você confirma essas informações? Se não confirmar, também não tem problema. Nós vamos aí... sendo a Bíblia a regra. Não vai mudar nada, mas você confirma qual a sua palavra sobre a importância de nós crermos na palavra de Deus. Sim, a Bíblia é o manual do cristão. Deveria ser não só o manual do cristão, mas ela é o manual de instrução para todo ser humano. Quando nós compramos um produto hoje, ainda hoje, com toda a tecnologia que tem, os produtos que nós compramos, seja eletrônico ou qual seja, vem um manual de instrução ali de como montar quando é um objeto de montagem, né? E nós, Deus nos criou com uma forma de funcionar. E nós só funcionamos da maneira adequada quando nós olhamos para este manual de instrução que é a palavra de Deus. Então, para o cristão é regra, mas para o ser humano é necessidade. Todos precisam ter contato com o seu manual de instrução, que é a palavra de Deus. E eu sempre amo esse tema, sempre me recordo do que o salmista diz ali no Salmo 119, 105, um texto muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz que vai iluminar os meus caminhos. Então, a lâmpada que nós precisamos, que todos nós precisamos, contém e está na palavra de Deus. E também a luz para os nossos próximos passos é a própria palavra que vai fazer isso. Meu tio
ainda de manhã me perguntava, depois de toda a situação que nós ouvimos durante todo o dia, meu tio não tem um contato com a palavra de Deus constante, não crê muito em Deus, apesar de ter ouvido muito sobre ele. E ele falou, como pode, né? A Bíblia saber de todas estas coisas que estão acontecendo, né? E eu falei, ela mesma responde, ô tio Dé. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirado por Deus, como o próprio apóstolo Pedro está dizendo. Então, pastor Rafael, sem a palavra de Deus, o homem anda em escuridão. Assim como o Pedro vai falar um versículo antes, aqui no 19, ele vai falar isso. Que sem a palavra de Deus, o homem acaba andando em escuridão, porque ela é a luz que clareia, né? A luz da alvorada, a luz que surge, né? Então, a palavra de Deus, ela sempre vai ser essencial para todo ser humano. Glória a Deus por esta palavra dita pelo David, pelo pastor David, e ele muito bem nos lembrou que diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Aqueles que estão me acompanhando aqui pelo Facebook estão vendo que eu estou com o talit, né? Com o talit, que como nós estamos hoje falando da palavra de Deus, eu vim com esse ornamento da veste sacerdotal do sacerdote nos tempos de Israel, o sacerdote que era o porta-voz de Deus ao povo, e ele usava o talit, como nós estamos falando da palavra de Deus, por isso que eu estou portando o meu talit que eu comprei lá em Jerusalém, porque nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos sendo porta-vozes da palavra de Deus. E olha que interessante, a Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos, por 40 autores, desde Moisés até João, o primeiro e o último a escrever a Bíblia. E todos eles escreveram em períodos diferentes, dentro desses 1.600 anos, todos eles escreveram sobre um único personagem. A Bíblia tem um personagem central, que se chama Jesus Cristo, em hebraico, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, o Messias. Toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela nos leva a Cristo Jesus, porque ele é a palavra de Deus encarnada para nos trazer a salvação. Então, o Antigo Testamento são as profecias que um dia iria nascer para trazer luz ao mundo. E o Novo Testamento, como a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O Novo Testamento é a partir desse nascimento, da vinda de Cristo, que restaurou a nossa comunhão com Deus. Então, Cristo Jesus é a palavra encarnada. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo Marques, por gentileza, a sua palavra sobre o assunto. Rafael, o salmo que o nosso irmão David mencionou, eu sempre fico analisando os versículos, né? Um extenso no salmo, né? E os versículos, eu vou ler aqui uns 2, 3 versículos, que ele exalta a lei do Senhor. Aqui no versículo 1, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o que buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Né? Então, o Salmo 119, como essa palavra que fala, exalta a palavra de Deus, que a palavra de Deus, como se diz, uma bússola para todo aquele que é cristão. Né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, de versículo 16 de Romanos, vai dizer assim: porque eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? E a palavra, ela muda, como sempre tenho falado, a palavra muda, a palavra transforma.
E qual a importância, né, do Evangelho na nossa vida? É tudo na nossa vida. É tudo. Tudo aquela pessoa que quer mudar o caráter, quer mudar, né, por dentro, é a palavra que vai mudar. Pode ter conhecimento que você tiver, estudo que você tiver, escola, faculdade que você tiver. Mas o Evangelho, ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra no profundo do escondido de cada um, né? Então, para mim, e eu tenho certeza para todos, é uma imensa palavra de Deus, um Evangelho que vem, né, aleluia, para quebrar a pedra, esmiuçar a pedra daquele que tem o coração, né, de pedra, para que se tornar em carne e para receber a Cristo Jesus. Aleluia! Que palavra maravilhosa trazida pelo Paulo Marx, complementando o assunto. Mandar um abraço para nossa irmã Mary Coutinho, que estava na reunião do Espírito Santo, está nos acompanhando pelas redes sociais, e para todos que estão nos ouvindo. O Paulo Marx citou um versículo que se encontra em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 4:12. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, se você quer ter um direcionamento para a sua vida, para a sua comunhão com Deus, leia a Bíblia, busque conhecimento das Escrituras Sagradas, né? Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, é o conhecimento da verdade, das Escrituras Sagradas, que nos traz libertação. E olha que interessante, um estudo diz que quem lê a Bíblia, isso independente de religião, quem lê a Bíblia tem menos possibilidades de contrair Alzheimer quando estiver numa idade mais avançada. Olha só, isso estudos, não é a religião que está falando, não. São estudos, cientistas, pesquisadores, universidades que comprovaram que a pessoa que tem o hábito sistemático de todos os dias ler um capítulo, quanto tempo leva para ler um capítulo? Depende, tem capítulos um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não passa, tem capítulos que você vai parar e vai ler em 5 minutos, em 10 minutos, no máximo 15, se for um Salmo 119, você lê meio tranquilo ali para entender cada versículo. Então, pegue esse hábito de ler as Escrituras diariamente. Tem o livro de Provérbios, que é sabedoria para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Tem o Apocalipse, que são as profecias se cumprindo. Tem o Isaías, que é o profeta messiânico que profetizou da vinda de Jesus 700 anos antes da chegada do Messias. Tem os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que detalham o período que Jesus esteve na terra. As epístolas paulinas, que é os ensinamentos para a igreja após a descida do Espírito Santo. Então, vai se organizando sistematicamente e vai lendo a palavra de Deus. E para os católicos é a mesma Bíblia dos evangélicos, é a mesma. A única diferença é que na Bíblia católica inclui 12 livros a mais, que são os livros apócrifos. Mas é a mesma Bíblia dos evangélicos, é a Bíblia do católico. Então, se você é católico, se você é espírita e tem uma Bíblia com você, se você é evangélico e não tem o costume de ler a Bíblia, o Espírito de Deus está te chamando para começar a estudar mais a palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele vai falar no íntimo da sua alma: conhecereis a verdade, e a verdade é as Escrituras Sagradas, é Cristo Jesus, que é o Verbo vivo encarnado, e essa verdade vai trazer libertação, vida, direcionamento, paz e alegria, para que possamos ter uma comunhão com Deus restaurada. Prepara a bênção, pastor.
fazer a oração. Neste momento, então, nós vamos abrir os nossos corações e nós vamos falar com o nosso Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé e falar com nosso Deus e Pai. Ele tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, intercedendo agora por todos aqueles que estão nos ouvindo pelas ondas sonoras da Rádio Educadora, por todos aqueles que estão nos assistindo através desta live de Facebook. Meu Pai, nós falamos da importância da Tua Palavra. A Tua Palavra é a carta magna que rege a nossa vida, a nossa caminhada cristã neste mundo. É, ó Deus, a luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. E, Senhor, que a partir desse momento, esse Teu Filho, ó Pai, possa sentir esse desejo de conhecer mais o Senhor através das Escrituras Sagradas. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos revela as verdades da Tua Escritura. Espírito Santo, então ajuda cada um no momento em que estiver lendo a Bíblia, estiver lendo a palavra, estiver ouvindo uma pregação, ouvindo a explanação da Tua palavra. Espírito de Deus, que o Senhor possa entrar agora nesses corações, nessas vidas, nessas casas, nesses lares, nestas famílias, trazendo mudança, transformação. Meu Pai, que casamentos sejam restaurados. Meu Pai, que conforme diz a Tua palavra, que seja um cordão de 3 dobras, o marido, a mulher e o Senhor neste casamento. Que esses filhos sejam abençoados, que esse Teu filho seja o melhor profissional na sua área de atuação. Meu Pai, que haja restauração da fé, da comunhão, ó Deus maravilhoso, da espiritualidade de cada um. Pai, traga cura no físico, que a Tua palavra fala que nós oramos pelos enfermos, eles são curados. Que haja curas agora, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, ó Pai, em nome de Jesus. Toda célula cancerígena caia por terra, meu Pai, que haja vida nessas células, nesse sangue, que os órgãos voltem a funcionar. Meu Pai, que haja cura na alma, caia por terra toda depressão, caia por terra toda ansiedade, todo estresse. Senhor, que haja comunhão espiritual. Por isso agora, Deus, entra com o poder da Tua palavra neste lar. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, eu oro pela vida da irmã Mary Coutinho, oro pela vida da irmã Nair Lopes, que pediu oração para sua casa, para sua família. Abençoa a família da irmã Nair. Senhor, entra com providência neste lar. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder, no Teu agir, e cremos, ó Pai, na Tua palavra como verdade para os nossos corações, e a verdade é Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Por isso nós oramos confiados neste nome, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final do programa Visita o Seu Lar, desse dia 18/7/2025. Paulo Marques nos deu uma palavra final aí aos nossos ouvintes. Um abraço para todos os ouvintes, um bom final de semana, né? Que Deus venha sobre cada um nessa noite, nesse dia, nesse final de semana, possa ouvir sempre a palavra de Deus, né? Que a pessoa que está ouvindo agora venha dar importância, como que a palavra de Deus ela vem penetrando, ela vem fazendo um mover dentro de cada coração. Eu creio que se você abrir o coração, Deus vai fazer o impossível na sua vida, não somente hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus.
Pastor David, então, agora vai nos abençoar com a bênção apostólica. Gratidão a todos que nos ouviram e nos assistiram. Pastor David. Glória a Deus. Nós ouvimos agora a voz, a direção do nosso instrutor Senhor Jesus Cristo, com a tua palavra, e agora ele vai nos abençoar com a sua bênção para a gente estar caminhando debaixo dessa palavra. Então, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e constantes comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com todos nós, hoje e sempre. Amém.